Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho deste 13º domingo do tempo comum nos fala da verdadeira liberdade, da disponibilidade necessária para seguir Jesus, do desapego das exigências do discipulado, do seguimento, as exigências para sermos cristãos, que é termos um coração desapegado em relação a tudo e todos, para podermos seguir Jesus com liberdade, com um coração indiviso. O Evangelho de São Lucas, que nós estamos ouvindo neste ano C, desde o Advento, ele tem no Evangelho de hoje um ponto de inflexão. O Evangelho de São Lucas, ele pode ser dividido entre antes do Evangelho de hoje e depois do Evangelho de hoje. Porque São Lucas, lá no início do seu Evangelho, traz para nós os relatos da infância de Jesus, que nós não encontramos nos outros evangelhos. Depois, o batismo de Jesus, as tentações, o chamado dos primeiros discípulos, o ministério de Jesus ali na Galileia, até a profissão de fé de São Pedro, que nós ouvimos no domingo passado. A profissão de fé de São Pedro, o primeiro anúncio da paixão. O Evangelho de hoje começa dizendo: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. E Jesus começa então uma longa viagem, uma caminhada de subida para Jerusalém. E é ao longo desta caminhada, desta viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém, que Jesus vai ensinando os discípulos, contando as parábolas, curando os enfermos, os doentes. São Lucas dispõe, essa é a lógica do seu evangelho, esse caminho de subida de Jesus que, como nós ouvimos, é para Jerusalém, mas depois é para o céu. É da Galileia para Jerusalém e de Jerusalém para o céu. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então o Evangelho de Lucas é esse caminho. Lá no Evangelho de São João nós encontramos algo parecido, quando no começo do capítulo 13, São João começa a narrativa da última ceia. Ele diz: sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo Jesus que o Pai tinha entregado tudo em suas mãos, que de Deus saíra e para Deus voltava, então é o êxodo de Jesus, é a Páscoa de Jesus, esse caminho. E os discípulos, avisados por Jesus no Evangelho de domingo passado, que ele em Jerusalém seria desprezado, seria rejeitado, crucificado e ressuscitaria, se dispuseram a segui-lo, a tomarem a sua cruz e segui-lo. Então esse caminho de subida, e nós agora até o final do ano litúrgico,
até o final do tempo comum, ali em novembro, vamos a cada domingo acompanhar Jesus nessa sua viagem para Jerusalém, esse seu caminho de volta para o Pai. Nós vamos segui-lo, porque ele também vai nos levar para o céu. E logo que Jesus começa esse caminho, toma firme decisão, o texto grego diz que Jesus endureceu o rosto. E o tradutor interpretou a expressão dizendo que ele tomou a firme decisão. Logo no começo aconteceu uma adversidade. Os samaritanos não quiseram hospedar Jesus no seu povoado. Tiago e João, que Jesus apelidou de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, talvez por causa disso mesmo, eles disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? E Jesus os repreende, porque o Evangelho é uma proposta, não é uma imposição, é um convite à conversão. Nós precisamos nos dispor livremente a seguir Jesus. Deus não está nos coagindo a segui-lo, mas propondo para nós o caminho da salvação. Então, Tiago e João querem mandar descer fogo do céu. Jesus os repreende e segue o seu caminho. Partiram para outro povoado. E agora o Evangelho nos apresenta 3 casos de vocação. O primeiro, alguém que no meio do caminho diz: eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus alerta essa pessoa dizendo: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu acabei de ser rejeitado ali no povoado dos samaritanos. Eu não posso oferecer garantias humanas. Se você quiser me seguir, precisa estar desapegado de tudo, porque eu não tenho sequer onde reclinar a cabeça. Depois, um segundo, para quem Jesus diz: segue-me. E ele: mas me deixa primeiro enterrar o meu pai que morreu. E a resposta de Jesus nos parece um tanto quanto cruel. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vai anunciar o Evangelho. Vai anunciar o reino de Deus. É que quando Deus manda, a gente obedece, né? Existe essa urgência de fazer o que Deus manda. E há uma outra passagem em que Jesus diz assim: quem não me ama mais do que a seu pai e sua mãe, quem não me ama mais do que a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Jesus exige dedicação total. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E um terceiro caso de alguém que diz: eu te seguirei, mas primeiro deixa eu me despedir dos meus familiares. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, nós temos aquela história conhecida da mulher de Ló. Eles viviam lá naquelas cidades que Deus decidiu destruir, Sodoma e Gomorra. Mas Deus, porque Abraão intercedeu, decidiu poupar-lhes a vida. Então disse para eles: saiam de casa, não levem nada, não olhem para trás, porque eu vou destruir a cidade. Mas, depois que eles já tinham caminhado alguns passos, a mulher de Ló, curiosa, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Se nós ficamos olhando para trás, ou seja,
pesando as nossas perdas e os nossos ganhos. Eu quero seguir Jesus, mas eu vou ter que perder isso, eu vou ter que abrir mão daquilo. E porque nós somos muito apegados, inclusive apegados aos nossos pecados, aos nossos vícios, maus hábitos, então nós acabamos desistindo, desanimando, nos entristecendo. Não servimos a Deus com alegria porque colocamos a mão no arado e ficamos olhando para trás. O que é que nós estamos perdendo? Mas eu vou ter que, de repente, deixar de andar com más companhias, eu vou ter que deixar de frequentar certos lugares, deixar de vestir certas roupas, vou ter que deixar de ouvir certos tipos de música e vou ter que mudar hábitos meus para seguir Jesus, e nós ficamos mais presos ao que nós estamos perdendo do que aquilo que nós estamos ganhando, que é infinitamente mais valioso. Como Abraão, Deus pediu que Abraão sacrificasse o que ele mais amava, o seu filho Isaque. Não porque Deus quisesse a morte de Abraão, a morte de Isaque, mas a obediência incondicional de Abraão, tanto que o anjo depois impede Abraão de sacrificar Isaque. Mas nós temos também os nossos Isaques que precisam ser colocados sobre o altar e sacrificados, os nossos afetos desordenados, as nossas paixões desordenadas. Como São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz, os desejos da carne que são opostos aos desejos do Espírito. Se eu escolho satisfazer os desejos da carne, eu não vou satisfazer os do Espírito e vice-versa. Se eu sou conduzido, movido pelas minhas paixões, eu não serei conduzido pelo Espírito Santo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele quer nos dar um coração livre. A virtude torna o homem livre. O pecado, ao contrário, escraviza. Nos deixa apegados. E para seguir Jesus é preciso ter um coração livre. Amá-lo com um coração indiviso, amá-lo por inteiro, radicalmente, deixar tudo pelo tudo por causa de um grande amor, senão nós seguimos Jesus como se tivéssemos um fardo sobre as costas, pensando, olhando para trás e toda hora pensando se valeu mesmo a pena, se não dá de repente para conciliar as coisas. Lá na primeira leitura tem o profeta Elias, que é mandado por Deus à casa de Eliseu para ungí-lo profeta. Eliseu era um lavrador, era um homem que estava com uma junta de bois arando a terra para o plantio. Aparece do nada o profeta Elias, joga o manto sobre ele, pronto, agora ele é profeta. Imagina ele lá distraído, arando a terra, aparece um doido, joga um manto em cima dele, pronto, agora você é profeta. Deus te escolheu. Aí Eliseu pede autorização para ir beijar o pai e a mãe, de se despedir dos pais e dar uma satisfação. Elias consente, tudo bem, vai lá. Enquanto ele vai beijar o pai e a mãe, se despedir da família, Elias pega o carro de boi, o arado, faz uma fogueira, sacrifica os bois e faz um churrasco, convida todo mundo. Quando Eliseu volta, cadê o boi? Cadê os bois? Cadê o carro de boi? Foi tudo embora. Seja, para não ter risco dele se arrepender e voltar atrás. Você quer me seguir, quer ser profeta? Já era. Carro de boi, foi tudo embora, virou churrasco. Porque é assim que é preciso seguir a Jesus, é assim que é preciso fazer a vontade de Deus, sem olhar para trás, com disponibilidade absoluta, com o coração inteiro. Eu, meditando esses textos, me lembrei
que lá na década de 90 tinha nos programas de televisão do Faustão, do Silvio Santos, um quadro que as pessoas entravam dentro de uma cabine e colocavam um fone de ouvido com uma música alta, e aí o apresentador falava assim: você quer trocar uma tampinha de garrafa por um carro 0 km? E acendia uma luz vermelha, a pessoa gritava: não! Aí depois ele falava lá fora assim: você quer trocar uma casa nova, toda mobiliada, por uma caixa de fósforo? E acendia a luz e gritava: não! E é o que nós fazemos também. Deus propõe assim para nós: você quer trocar um prazer momentâneo, fugaz, efêmero, pela eternidade? A gente, sim, eu troco a eternidade por um pecado, por nada. São Paulo diz que por causa de Cristo ele perdeu tudo. Mas o tudo que ele perdeu, ele considera lixo, esterco, é nada. Porque a verdadeira riqueza é Cristo. Nós cantamos hoje no Salmo: ó Senhor, sois minha herança para sempre. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, foi demarcada para mim a melhor terra, a melhor parte, que é o Senhor, que é a minha herança. Ele é a riqueza. Então o Senhor nos propõe: olha, troca essas alegrias passageiras, efêmeras, por uma eternidade feliz. Não, eu não troco, não, eu estou muito feliz aqui, apegado, agarrado às minhas seguranças humanas, aos meus pecados. Deixa para lá a eternidade, eu fico só com isso que é passageiro. O que é uma loucura. Então, Jesus no Evangelho de hoje nos mostra que para segui-lo é preciso ter um desapego, um coração livre. Então, nesta Santa Missa, como nós sempre fazemos, nós vamos colocar sobre o altar, junto com o pão e com o vinho, a nossa vida, o nosso coração, e vamos pedir a Deus que nós possamos colocar a nossa vida sobre o altar e não pedi-la de volta depois, porque a gente vira e mexe, faz isso com Deus. Ah, Senhor, eu entrego, eu te dou tudo, é tudo teu. Dali a pouco a gente se arrepende e pega tudo de volta. Então que a gente, com a graça do Espírito Santo, seja capaz de colocar sobre o altar e entregar para Deus o nosso coração, a nossa vida. Ele que não poupou nada. Sexta-feira nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Jesus disse assim para Santa Margarida Maria Lacoque: eis o coração que tanto amou os homens e que não poupou nada, que se gastou por inteiro. E da parte deles só recebe ingratidão. Assim como ele não poupou nada, nós também sejamos capazes de não poupar nada e nos darmos por inteiro. Ele nos torne aptos para o discipulado, para o seguimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.